Olá, pessoal, tudo bem? Aqui já está começando um friozinho, né? Nas vésperas do solstício de inverno. Então, peguem a sua xícara de chocolate quente, o seu chá quentinho e vamos ao capítulo 10, que é o capítulo Mensageiros de Sonhos. A parte 2 deste livro foi escrita para aqueles que já estabeleceram uma relação pessoal com a divindade ou divindades. É esse relacionamento que age como um condutor de sabedoria divina por intermédio de nossos sonhos. No sono sagrado, denominamos como mensageiros as divindades que nos trazem sonhos. São aquelas que adoramos. São aquelas que adoramos em nossas vidas diárias, com uma pequena diferença. Embora possamos experimentar união espiritual com nossas deusas e deuses a qualquer hora durante o dia, eles aparecem como mensageiros apenas durante o sono. A primeira seção deste livro descreveu as práticas rituais de sonho do mundo antigo, em contraste com as religiões ocidentais e do meio leste. As pessoas de antigamente tinham relacionamentos muito mais próximos com o seu conceito de divindade. Salvo as rainhas e os reis de cada panteão, os deuses não eram distantes e frios, não. Ao contrário do que, alguns pensam aí, por exemplo, sobre os deuses do panteão nórdico, de jeito nenhum, viu? Era só o clima de lá que era frio. Embora sonhos possam ser espontaneamente recebidos de divindades estrangeiras, isto é, daquelas com as quais não estamos em sintonia, tais ocorrências são raras e podem ser perdidas pelo sonhador devido à falta de familiaridade com os símbolos e atributos da divindade. As mensagens mais claras chegam diretamente da divindade ou divindades com as quais estamos mais familiarizados. Subtítulo: O paganismo ocidental hoje. Os deuses pagãos ainda vivem. Eles continuam a se preocupar com fenômenos naturais, com prazeres simples, com os nossos problemas. Que bom, né? Eles não morreram. Apenas as principais formas de culto a eles é que foram destruídas. Um grande número de ocidentais inteligentes se libertou das algemas espirituais da religião monoteísta que aprisionou nossas mãos por 2000 anos. Antigos conceitos e ideais de divindade estão sendo reexaminados. Homens e mulheres estão se conectando com deusas e deuses de eras passadas, colhendo antigas verdades que foram há muito suprimidas. Alguns pagãos modernos cultuam um panteão inteiro de deuses e deusas, embora muitas mulheres cultuem apenas deusas. Isso vai realmente da pessoa, né? Por exemplo, aqui ele cita o livro Drawing Down the Moon, da Margot Adler. Isso é verdade tanto para o culto pessoal quanto para as novas formas das religiões antigas, incluindo a Wicca. O culto a Deus, em particular, mostra fortes sinais de crescimento contínuo entre homens e mulheres. A espiritualidade pagã renasce. São essas divindades pagãs as mais prováveis de aparecer em nosso sono sagrado, e este livro inclina-se a favor delas.
Não peço desculpas por essa forma de preconceito, afinal, por 2 milênios, deuses e deusas tocaram as vidas de seus adoradores com sonhos de cura, de consolo e de profecias. As dádivas recebidas nos antigos templos de sonhos nunca foram igualadas. Se você estabeleceu um relacionamento com uma divindade, provavelmente está familiarizado com as histórias sagradas, mitos, atributos e símbolos dele ou dela. Entretanto, as listas que se seguem dos principais atributos, símbolos e aparências, quando conhecidos, são incluídas aqui para assegurar que você reconheça os símbolos de sua divindade quando ele ou ela chegar em seu sonho. Subtítulo: Se você ainda não encontrou o seu mensageiro. Se por alguma razão você ainda não se sintonizou com uma divindade, a informação contida na parte 3 deste livro, lembrando, registrando e interpretando sonhos, ainda é válida e pode ser usada por todas as pessoas para a interpretação de sonhos. Adicionalmente, em momentos de crise, um ritual de sonho pode certamente ser usado, mesmo por aqueles que não têm conexão com as divindades. Se uma deusa ou deus aparece inexplicavelmente em um sonho, veja isso como um sinal de que ele ou ela está disposto a ajudar a resolver os seus problemas. É mérito seu. Aceite o presente. Subtítulo: As listas. A primeira lista na próxima sessão inclui divindades egípcias, sumerianas, babilônias, assírias, gregas e romanas. Embora as divindades celtas estejam fora do escopo deste trabalho, acrescentei uma segunda lista descrevendo seus atributos devido ao interesse sempre crescente em deuses e deusas celtas. Essas listas estão longe de incluir tudo. Pesquisas em histórias sagradas, mitologia, irão trazer ao leitor interessado uma riqueza de informações mais profundas. Adicionalmente, o apêndice 1 consiste de uma lista de símbolos de sonhos divinos e suas divindades, enquanto o apêndice 2 é uma lista alfabética de divindades de sono e sonhos. Subtítulo: Divindades, aparências e símbolos. Então vamos a cada um deles agora. Haddad, babilônio, deus das tempestades, chuvas e presságios. Os símbolos desse deus, Haddad, com D mudo ao final, é o touro, relâmpago, picareta, cipreste, montanha, riquezas e o número 6. Divindade Aesculápios, grego-romano, é o deus da cura. Pode aparecer como um homem bonito, barbado, sentado em um trono e segurando um cetro com uma cobra viva enrolada, ou mesmo com uma cobra ou cão. Os símbolos são cobra, o caduceu, que é o cajado com a cobra enrolada, e o cão. Afrodite, divindade grega, deusa do amor, beleza e guerra. Ela pode aparecer nua, parcial ou totalmente vestida, talvez usando uma túnica. Também pode ser vista saindo do mar ou conduzindo uma carruagem. Os símbolos dessa deusa
são a concha, a flecha, o capacete, a espada, a rosa, a murta, a maçã, a poula, pardal, pomba, andorinha, competições, peixes, jardins, cisnes, o planeta Vênus e o mês de abril. Então, se tudo isso ou qualquer uma desses elementos surgir em seus sonhos, vocês estarão aí provavelmente se conectando a Afrodite. Amon, o deus egípcio dos ventos. Os símbolos dele são o ganso e o carneiro. Amor era romano, era o deus do amor, como o próprio nome dele. Pode aparecer como um jovem alado, e os símbolos também são a tocha, o arco e a flecha. Anu é um deus sumeriano, pai das divindades. Os símbolos de Anu são o altar com chifres, touro, diadema, cetro, árvore tamarisco, estrelas e o número 60. Essa árvore tamarisco, bom, depois eu vou pesquisar, que eu realmente não conheço. Eu conheço o tamarindo, não sei se vem daí. Depois a gente vê. Anubis, deus egípcio, deus dos mortos que preside sobre os funerais e guias espirituais. Pode aparecer como um homem com cabeça de chacal. Apis, deus egípcio, nome grego Api, com H no início. É o touro sagrado de Mênfis, originalmente uma divindade da fertilidade, e ela está relacionada ao símbolo touro. Sonhou com touro, pode ser o deus Apis aí em pessoa passando uma mensagem para vocês. Apolo, deus grego, deus da música, artes, teatro, cura, profecia, arco e flecha. Ele pode aparecer como um jovem nu. Os símbolos são a lira, o corvo, o cisne, folhas de louro e o próprio loureiro. Ártemis, deusa grega, deusa virgem da caçada, rege e protege animais selvagens e o parto. Pode aparecer como uma caçadora vagando pelas florestas ou dirigindo uma carruagem conduzida por 2 servos brancos e segurando seu arco e aljava. Os símbolos de Ártemis são parto, veado, leão, cachorro, flecha, aljava, cabelo, galo, lua, louro ou loureiro. Divindade Ashnan, da Babilônia, era a deusa da cevada. Os símbolos são grãos e a agricultura. Asclépios, esse nós já vimos, já lemos ali atrás, só que aqui ele relaciona Asclépios com uma grafia diferente da que já lemos. Atena, deusa grega, divindade tutelar de Atenas. Originalmente era cretense, de Creta, né? Era a deusa da sabedoria, solteira, isto é, virgem, tinha relação com guerra e paz. Os símbolos de Atenas a armadura. Ora, cadê você, Atenas? A armadura, o capacete, o escudo, o ancinho, a rédea, a cobra, a coruja e a azeitona. Deus Baco, deus romano da fertilidade, do vinho, um dos meus prediletos. Os símbolos
vinho, vinha, uva e pinha. Salve Baco nesse inverno, principalmente, né? Bast, deusa egípcia, deusa da música, deusa da dança, da alegria, felicidade, perfume, amor espiritual, tudo de bom. Ela é frequentemente vista como uma mulher com cabeça de gata segurando um cistro, é um tipo de chocalho egípcio, com gatinhos a seus pés. Podem também aparecer como um gato, ela pode aparecer como um gato, por isso seus símbolos são o gato, o leão e esse cistro. Um dos nomes alternativos dessa divindade é Bastet, com T de tatu mudo ao final. Bes, deus egípcio, é aquele deus que nós já vimos num capítulo passado aí, deus da proteção, especialmente de crianças, né? Quem tem criancinhas levadas aí e reza só para o anjo da guarda, comece aí a trabalhar com essa divindade que é especialmente muito forte, né? Porque ela tem uma egrégora bem grande. Ele também encorajava a atividade carnal humana. Era invocado no Egito Antigo antes de dormir para proteção e para enviar sonhos favoráveis aos seus adoradores. Geralmente aparece como uma figura anã, agachada, com pernas dobradas, nu, ou usando uma pele de leão. Os seus símbolos são instrumentos musicais como o tamborim, né, que é o som do qual que afastava o mal, né? Ou a faca. Ceres, deusa romana da agricultura, fertilidade, casamento, símbolos, grãos, frutas, flores, pão, todos esses são símbolos dela, né? Deméter, deusa grega da terra e da fertilidade, pode revelar-se andando ou sentada, sempre completamente paramentada. Algumas vezes ela aparece em uma carruagem. Então, seus símbolos são grãos, pinha, porco, comida em geral, caverna, cevada, cerveja, abelha, pão e cobra. Diana, deusa romana, deusa da virgindade, a lua, as florestas, a caçada, tudo isso tem relação com Diana. Pode aparecer como uma caçadora também. Os símbolos são lua crescente, a própria lua, cheia e linda, arco, cães e árvores. Dionísio, o deus grego da fertilidade, do vinho e da bebedeira. Ele pode aparecer como um bode, um touro ou um homem bêbado. Seus símbolos são o vinho, as uvas, pinha, era, figo e navio. Dumuzi é um deus sumeriano da vegetação e da força masculina da natureza. Ea, duas vogais, Ea, Babilônio, era a deusa da sabedoria, águas doces, magia, artes e tempestades. Os seus símbolos são a água, peixe-bode, o cobre, o carneiro, a estrela de Ugã, a constelação de Aquário e o número 40. Enlil, o deus sumeriano dos ventos, deus supremo da Suméria. Símbolos são a picareta, diademas decoradas com chifres,
montanhas, as estrelas de modo geral, a constelação das Pleiades. Eos, vogal E, O e S. É uma deusa grega da aurora. Seus símbolos são o orvalho e a carruagem. Eris, deusa grega da discórdia e competições. Seus símbolos são a maçã e as competições. Eros, deus grego do amor, pode aparecer como um homem jovem, alado, nu, armado com arco e flechas de pontas de ouro. Seus símbolos são o arco e as flechas. Fauna romana, deusa dos sonhos proféticos, da terra, saúde e animais domésticos. E Faunus, deus romano, deus da natureza e protetor dos pastores. Ele envia sonhos. Pode ser visto com chifres e os seus símbolos são a vaca e árvores. Flora, deusa romana das flores, grãos e sexualidade humana. Seus símbolos são as flores, a primavera, Fortuna, que era a deusa romana, deusa das mulheres e boa fortuna, tem como símbolos o leme, a cornucópia, o globo, a roda da fortuna e as riquezas. Já Gaia, deusa grega da terra, tem relação com casamentos e profecias. Seus símbolos são a cornucópia, vapores, chave, frutas e legumes. Um símbolo moderno popular de Gaia é a fotografia da Terra tirada do espaço. Gatundug é uma deusa babilônia assíria do leite. Seu símbolo é o leite. Geb, deus egípcio da terra. Ele pode aparecer como um homem usando a coroa do Baixo Egito ou um ganso em sua cabeça. Os símbolos são a coroa do Baixo Egito e o próprio ganso. Gestinana é uma deusa babilônia assíria da culinária, intérprete divina dos sonhos. Seus símbolos são o vinho, a vinha e a cerveja. Gula, deusa sumeriana da cura, e o seu símbolo, o cão. Amarques, com H no início, o deus egípcio que é um aspecto de Horus identificado com a esfinge muito tempo depois de sua criação. E o símbolo, portanto, é a esfinge. Api, deus egípcio do Nilo, Api com H no início, pode aparecer como um homem bem alimentado ou como um macaco. Harakti, aqui está pedindo para a gente ir para a letra R, Harakti. Hathor, deus egípcia do céu, dança, música e amor. É uma deusa maternal, senhora da casa do júbilo. Ela pode aparecer como uma vaca, como uma mulher com cabeça de vaca, ou com uma mulher com hierogamos, com chifres de vaca em sua cabeça e com aquele círculo ao centro, ou apenas com os chifres de vaca. Os seus símbolos são o leite, o cistro, de novo aquele chocalhinho, a vaca, palmeira, sicômoro, não sei o que quer dizer, sicômoro, vou pesquisar, árvores de modo em geral. Hécate, deusa grega, originalmente uma deusa da lua,
da terra e do mar. As suas bênçãos eram riqueza, vitória, sabedoria e uma caçada bem-sucedida. Mais tarde na história da Grécia, uma deusa da magia negra e feitiçaria. Pode aparecer também como uma mulher comum, uma mulher de 3 rostos, seguida por cães uivantes. Os seus símbolos são encruzilhadas, cobras, tocha, cão e a própria lua. Hefesto. Hefesto é o deus grego do fogo, da forja, dos trabalhos manuais. Seus símbolos são o martelo e a bigorna. Requete, com H no início, é a deusa egípcia do amor, da fertilidade e do parto. Lembra? Aqui percebam a grafia muito próxima de Hécate, Hécate grega, Hequete egípcia, né? E elas não têm ali as mesmas simbologias associadas, é só a grafia que é parecida mesmo, porque Requete, a egípcia, é deusa do amor, da fertilidade e do parto, pode ser vista como um sapo. Símbolos é o sapo e o nascimento. Hélio, deus grego, que é o deus do sol, aquele que tudo vê e tudo ouve, era invocado para testemunhar promessas solenes. Pode ser visto em uma carruagem puxada por cavalos, algumas vezes como um homem alado. Era a deusa grega do casamento e do parto, rainha de todos os deuses, guardiã das promessas de núpcias, que tem como símbolos a vaca, o pavão, a diadema, o cetro, a maçã, a romã, nascimento, carruagem e véu. Hermes, o famoso mensageiro dos deuses, né? Protetor dos lares, doador de sorte, era o guia dos sonhos divinos. Ele pode ser visto carregando um carneiro ou segurando uma lira, claro, porque esse é o mensageiro dos deuses, é equivalente a um anjo, né? Tinha que ter aí uma lira, uma harpinha ou algo assim. Também como um jovem alado, usando sapatos alados ou aquele chapeuzinho com as asinhas, né? Então, aqui a gente não tem a imagem estigmatizada, né, do anjo com aquelas asas enormes, mas a gente já percebe, né, aqui, sim, a angiologia da Grécia, como é que se dava aqui através dessa figura, especialmente, entre outras, né, não era um único anjinho de lá. Os seus símbolos são a lira, pilhas de pedras, tratados, sandálias, ruas, riquezas, instrutores de ginástica, flauta, pilares, carneiro, chapéu e competições. Héstia, deusa grega da lareira e do fogo, né? Uma das que eu mais invoco aqui no inverno, toda vez que eu acendo o meu fogãozinho. Seus símbolos são a lareira, o fogão, o fogo e o lar. Horus, deus egípcio do céu e da proteção, pode ser visto como um homem de cabeça de falcão. Seus símbolos são o falcão e o olho. Higeia, deusa grega da boa saúde. Ela pode ser vista dando água a cobras em uma vasilha. E os seus símbolos são as cobras e as vasilhas. Hipnos, deus grego do sono, pode ser visto como 2 de seus símbolos, ou um jovem alado, segurando uma papoula,
e um pequeno chifre, ou um jovem alado segurando uma papoula, ou um pequeno chifre. Inanna, deusa suméria do amor, da guerra, do planeta Vênus. Pode aparecer nua, com raios de luz ao redor dela, ou como uma caçadora. Seus símbolos são um maço de cana, arco, cão, leão, a lua e o planeta Vênus. Íris, deusa grega, o arauto das divindades, ela pode ser vista como um ser alado segurando um cajado de arauto e viajando em um arco-íris. Seus símbolos são o cajado de arauto e o arco-íris. Ishtar, deusa babilônia assíria do sexo, amor, guerra e caçada, rainha do paraíso. Seus símbolos são o arco, a cobra, a aljava, cão, pomba, leão, lua, estrela, estrela de 8 pontas e de 16 pontas, roseta, o número 15 e o planeta Vênus. Ísis, deusa do amor, magia, cura, parto, da terra, da lua, protetora dos mortos, restauradora dos mortos, navegação, terra cultivada, campos, agricultura, comida, água, faróis, justiça, cerveja, riquezas, tecelagem, educação, enfermagem, luto e o mundo subterrâneo. A maioria das pessoas não sabe dessa faceta de Ísis, né? Mas está aqui. Para enumerar alguns de seus atributos, ela pode também ser vista como uma mulher usando um diadema em forma de abutre, segurando um papiro, o cetro em um ankh, que é aquela cruz da vida, né, egípcia, de pé ou em um trono, usando um diadema como um disco cercado por chifres, o sol e a lua. Também pode ser associada aí a uma mãe amamentando seu filho, Horus, e os seus símbolos são fivelas, trono, cistro, o ankh, a cruz egípcia, pássaros, lançadeiras, uraeus, pão, leme, vestes de linho, riquezas, lotos, leite, a lua, tocha, as estrelas Sírios, Sótis, né? E Antares. Uma pausinha para água. Deus Janus, deus romano das portas, portais e das leis. Ele pode aparecer como um homem de 2 faces. O seu símbolo, a porta. Juno é a deusa romana do casamento e nascimento, protetora das mulheres casadas. Seus símbolos são pavão, portas, cabra e nascimento. Júpiter é o deus romano do céu, tem associação também com a luz, com a chuva, relâmpagos e a própria guerra. Seus símbolos são o seixo, carvalho, montanha, carruagem, rocha e cetro. Caí, deusa sumeriana, antiga deusa da criação, mais tarde identificada com Ninhursag, com G mudo ao final. Ninhursag.
Agora, Latar, deus sumeriano do gado, e o seu símbolo é uma vaca. Liber, deus romano do vinho e da fertilidade. Sua festa era celebrada em 17 de março. Seus símbolos são o vinho, a vinha e as uvas. Luna, deusa grega da lua. Luna é um cognome de Ártemis e o seu símbolo é a própria lua. Marduk, deus sumeriano do exorcismo, da cura, da sabedoria e julgamento, é um trazedor da luz. O líder do panteão sumeriano. Seus símbolos são Musuzu, criatura que se parece com um dragão, pá, picareta, foice, tábua de escrever com argila, chumbo e o planeta Júpiter. Marte, deus romano da guerra e protetor dos campos, tem como símbolos a lança, o escudo, o pica-pau, o lobo e o touro. Mercúrio, deus romano dos negócios, da indústria, das riquezas e do lucro. Min, M-I-N, é um deus egípcio da fertilidade. Normalmente aparece como um homem em ereção. Seus símbolos são o alface e o falo. Minerva, deusa romana da sabedoria, protetora dos artesãos, trabalhadores manuais e professores. Seus símbolos são a coruja, a azeitona, o capacete e o número 5. Nabu, deus babilônio assírio, é o escriba das divindades, é o deus da escrita. Seus símbolos são estilo, pá, tábua de argila. Nana, sumeriano, deusa da lua e da justiça. Na verdade, é um deus da lua e da justiça, é um senhor do destino e tem como símbolo a lua crescente. Nansh, sumeriana, escreve-se N de navio, A-N-S-H-E, Nansh. Deusa dos sonhos, ética e moral, é a intérprete divina dos sonhos. Nekhbet, egípcia, deusa tutelar do faraó e deusa do parto. Seus símbolos são o abutre e o bastão da autoridade. Ningirsu, o sumeriano deus da fertilidade, dos campos e guerra. Seus símbolos são a águia com cabeça de leão, chamada de Imdugud, com D mudo ao final, e o número 50. Ninhursag, deusa sumeriana primária das montanhas, é a mãe de todas as coisas vivas, também conhecida como Ninmah, Senhora exaltada. As coisas vivas, né? Quer dizer, essa Ninha. Nintu já é a senhora que dá a luz, também conhecida como Mami e Ninmu. Os símbolos de Ninhursag são plantas em geral e só. Já Ninkasi, deusa sumeriana também, deusa da cerveja e do pão, cozinheira divina das divindades, tem como símbolos a cerveja e o pão. Ninsum, deusa sumeriana, deusa da sabedoria e intérprete de sonhos, era mãe de Gilgamesh,
o famoso da epopeia, né? Metade Deus, metade homem. Ninurta, sumeriano, é o deus da guerra, dos campos, da fertilidade e do vento tempestuoso do norte. Tem como símbolos o cão, o gesso e a cana. Ninshaba, deusa sumeriana da escrita, do conhecimento, da compreensão, dos grãos. Ela é aquela que abre os ouvidos. Seus símbolos são os grãos, estilo e cevada. Deusa egípcia Nut, deusa do céu. Deusa, na realidade, né, é a deusa da ressurreição. Ela pode ser vista como uma figura feminina nua, esticada através do céu, geralmente em arco, né? Também pode ser vista como uma vaca estelar ou como uma abelha. Seus símbolos, uma capa azul estrelada, a cor azul e um porco. Osíris, deus egípcio da fertilidade, da agricultura, da dança, da morte e da ressurreição. Ele pode ser visto como uma múmia enrolada apenas até o pescoço, com barba e usando uma coroa branca. Os símbolos dele são o gancho, o mangual e a lebre. Pan, deus grego dos campos e florestas, pode ser visto como um homem muito peludo, com pés de bode, né? Geralmente, chifres e barba. Seus símbolos são a flauta, flauta de canos, né? Aquelas caninhos enfileirados, floresta, bode, caçada e árvores. Perséfone, deusa grega da vegetação, fertilidade e do mundo subterrâneo, 4 meses por ano subterrânea, né? Depois ela vinha à superfície comungar com a sua mãe Deméter. Os símbolos são grão, romã e plantas em geral, bem como o cetro. Deusa Pomona, deusa romana das frutas maduras, seus símbolos são a fruta e a maçã. Poseidon, deus grego do mar, pode ser visto como um cavalo galopando pela praia ou nas ondas. Seus símbolos são o próprio cavalo, o tridente, relâmpago, terremotos, golfinhos, corridas de cavalo e o ato de velejar. Ptah, Ptah é o deus egípcio criador dos trabalhos manuais. Quem diria, né? Eu conhecia Ptah apenas como o sol velho, né? Ele também pode aparecer como um homem enrolado, como uma múmia até o pescoço. Ra, deus egípcio do sol. Seus símbolos são obeliscos, falcão, navio e sol. Ra-Harakti, deus egípcio que representa o sol da manhã, e o seu símbolo é o falcão. Sekhmet, deusa egípcia da guerra, da cura, da magia, luxúria e paixão. É também conhecida como Sekhmet e pode aparecer como uma leoa ou uma mulher com cabeça de leão. Seus símbolos são os ventos quentes, o deserto, o gato, o leão e o escorpião. Salus, deusa romana da saúde, protetora contra doenças. Símbolos dela são vasilhas
e cobras. Tem até um filtro da marca Salos, se eu não me engano. Mas aí já seria, né, um produto que usou o nome da divindade, né? Seuket, deusa egípcia da magia e proteção. Algumas vezes vista como uma mulher com um escorpião na cabeça, em outras situações como possuindo um corpo de escorpião e cabeça humana. Seu símbolo é o próprio escorpião. Serapis é a forma ptolomeica de Osíris Apis, deusa da cura da antiga Grécia, Roma e Egito. Serapis pode aparecer como um touro também, seu símbolo é o touro. Set, deus egípcio da adversidade, personificação do mal. Seus símbolos são o antílope e o crocodilo. Shala, deusa assíria dos grãos, símbolos dela, grãos. Shamash, deus babilônio da justiça e do sol. Seus símbolos são o leão, a serra e o número 20. Sim, com S de sapo, deus babilônio assírio da lua. É o senhor do destino. Seus símbolos são a lua crescente, um touro, um dragão, um barco, uma lua em forma de foice, um calendário e o número 30. Spes, com S mudo, deusa romana da esperança, pode aparecer como uma mulher jovem segurando flores ou grãos. Seus símbolos, os grãos e os jardins. Tot, deus egípcio da lua, da escrita e do calendário. Ele pode ser visto com uma cabeça de ibis, né? Aquele pássaro com um bico comprido. Seus símbolos são a ibis, a palma e o calendário. Tique, deusa grega da fortuna e do destino. Seus símbolos são a cornucópia, a roda, o globo, a bola e o leme. Utu, deus babilônio assírio do céu e da justiça. Utu, sumeriana com 2 T's, né? Tem o Utu babilônico e tem Utu, a deusa sumeriana das plantas, essa com 2 T's de tatu, da tecelagem e do vestuário. Vesta, deusa romana da lareira e do fogo. Não são feitas imagens dela, né? Vesta tem apenas os símbolos, que são a própria lareira, o fogão, o fogo, o lar e o burro. Vulcano, deus romano da forja e do fogo, também protegia contra incêndios. Seus símbolos são a bigorna, o fogo e o martelo. Zeus, por fim, dessa lista boa de deuses, né, que lemos aqui, ele é o Deus supremo, Deus do clima, da chuva, do relâmpago, da neve, do julgamento e da liberdade. Seus símbolos são o carvalho, o orvalho, o pássaro cuco, a abelha, o touro, o cisne, a águia, a justiça, o chopo branco e a cobra. Divindades celtas, subtítulo Divindades celtas. Angus Mac Og, irlandês, um deus do amor, geralmente é visto como um jovem. Angus Mac Og. Anu, deusa irlandesa, deusa mãe
aqui traz a abundância. Badby, deusa irlandesa da guerra, símbolo dela é o corvo. Bres, irlandês, deus da fertilidade e da agricultura. Brigitte, deusa irlandesa da cura, serralheria, poesia e inspiração. Ela é associada com os fogos da purificação. Na verdade, ela é uma deusa tríplice. Ela parece ter sido cultuada apenas por mulheres. Cernunnos, famosíssimos, deus celta dos chifres, possivelmente uma divindade de fertilidade e riqueza ou do mundo subterrâneo. Geralmente ele é visto sentado de pernas cruzadas com uma galhada na cabeça. É muito cultuado por wiccanos e pagãos contemporâneos. Seriduin, galesa, deusa da lua e dos grãos, trazedora da sabedoria. Ela possui um caldeirão de regeneração e inspiração. É largamente cultuada por wiccanos e pagãos contemporâneos e tem como símbolo o caldeirão. Dagda é um deus irlandês, o deus bom, doador da fertilidade e abundância, fiscal dos contratos, e o seu símbolo é uma grande clava, um caldeirão de comida que nunca se esvazia, uma harpa mágica na qual canções de sono, tristeza e alegria podem ser tocadas. Danu, deusa irlandesa, deusa mãe. Diancecht, isso mesmo. É um deus irlandês da medicina com o poder de curar miraculosamente todas as feridas. Dilan, deus galês do mar. Epona, britânica e gaulesa, é a deusa do cavalo, deusa mãe. Durante o período romano, as unidades de cavalaria a adoravam. Geralmente era vista cavalgando um cavalo branco. Então, seus símbolos são o cavalo, a cornucópia e o cão. Goibniu, deus irlandês da forja divina de armas. Era o cozinheiro divino. Govanon é um deus galês, deus da serralheria. Erne, deus britânico, deus cornudo dos animais selvagens. Lug, deus irlandês da magia, guerra, poesia, arte e trabalhos manuais. Seus símbolos são o corvo e a lança. Mabon, deus galês da caça. Manannan Maclir, é o deus irlandês Manx, deus do mar, governante da terra dos abençoados, o alegre reino dos mortos. Anunciava o tempo para os marinheiros e frequentemente é visto conduzindo as ondas em uma carruagem. Seu símbolo, o caldeirão. Morrigan, deusa irlandesa da guerra. Ela aparecia como um corvo antes e depois das batalhas, por isso seu símbolo é o corvo. Ogma, deus irlandês da sabedoria e da escrita. Ele desenvolveu o primeiro alfabeto dos mensageiros de sonho, a escrita Ogham, em cerca de 400 da Era Comum, né? E o Ogham, por sinal, que foi aí recentemente redescoberto e se tornou um oráculo muito interessante.
Pesquisem O-G-H-A-M de Maria. Rhiannon, deusa galesa da fertilidade, do mundo subterrâneo e possivelmente da lua. Seu símbolo, um cavalo branco. Sirona, deusa galesa das fontes e poços e possivelmente das estrelas. E por último, Tailtil, deusa irlandesa da terra e das forças naturais. Então, agora que vocês já se conectaram com o significado desses deuses, agora que vocês ouviram ou leram, eu recomendo que vocês sempre façam uso da anotação do sonho assim que acordam pela manhã, sem verticalizar, sem se sentar, puxa o bloquinho de lado e tomem nota, Qualquer um desses símbolozinhos podem levar vocês a concluir que vocês tiveram mensagens divinas. E isso é muito especial, não deixem passar. Um grande abraço, até a próxima.